Hoje, Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão me ouvindo. Quando esse vídeo chegar, onde que você vai assistir esse vídeo, seja na Austrália, Brasil, qualquer canto desse mundo, sinta-se abraçada, sinta-se beijada, sinta-se honrada, escutada, valorizada, todos os hadas possíveis, sinta-se dessa forma. E eu tô atrasada com o vídeo, mas eu fiquei pensando, como que eu vou fazer um vídeo do Dia das Mães? Porque é um assunto muito denso, porque enquanto para algumas é motivo de alegria, de felicidade, de realização, para outras esse tema traz muita dor, sabe? Tem mães, tem mulheres tentantes, tem mães como eu que devolveu seu filho para o reino, tem, enfim, tem diversos tipos de mães. Então não é um assunto fácil de falar, sabe? É um assunto bastante delicado, mas vamos trazer isso à luz da Bíblia para ficar um pouco mais leve. Mas vamos afirmar uma coisa aqui, vamos conversar uma coisa aqui. Quando você fala em mãe, automaticamente vem uma figura de uma mulher que protege, vem a figura de Maria. Nós, brasileiros, né, a gente cresceu muito com essa figura de Maria, sendo a representante, né, de todas as mães, tanto que ela é conhecida como a padroeira do Brasil. E alguns países latinos também. Então, quando você fala de mãe, logo você imagina aquela mulher que cuida, que zela, que protege, que ama, que nutre. Só que tem uma parcela de mulheres que não foram tocadas por esse amor. E hoje em dia eu vejo que o número é assustador de mulheres que hoje não querem esse desafio de ser mãe. Porque eu vou falar uma coisa, se eu perguntar para você qual palavra define maternidade, o que você diria para mim? Muitos diriam amor, sei lá, eu acho que mais amor. E eu vou falar para você que a única palavra, eu fiquei pensando assim, qual palavra define maternidade? E a única palavra que define maternidade é a renúncia. Porque do momento em que você vê o teste positivo, até o parto e depois educando a criança e tal, é a renúncia. Você já renuncia ao seu corpo, suas vontades, você renuncia seu sono, você renuncia suas roupas, você renuncia. Então tem muitas mulheres hoje em dia que não estão mais dispostas a fazer essas renúncias. Foi dito para elas que não vale a pena você renunciar a tudo isso, porque quem vai te trazer de volta, quem vai te devolver esse tempo? E de fato o tempo não se devolve, né? O tempo que você gasta com o filho é o maior investimento e ele não é devolvido. Todavia, entretanto, também tem um ditado que diz, não é um ditado, né? Mas as pessoas falam assim, eu faço pelo meu filho, mas eu não espero nada de quando ele for adulto. E eu já vou muito contramão disso. Eu espero sim da minha filha, das minhas duas filhas. Eu espero muito, sabe? E é por isso que eu as crio de forma que elas entendam o papel delas na vida e eu crio elas a forma bíblica, porque assim, como que Deus, deixa eu fechar aqui um raciocínio. Toda vez que Deus se refere a amor, ele se refere a uma mãe. E eu vou provar isso para você, inclusive em, deixa eu ver aqui, Isaías, se eu não me engano, Isaías 49, deixa eu ver aqui, Isaías 49, 15, veja bem isso. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, ela pode esquecer, contudo, eu não esquecerei de ti. O que isso traz?
traz duas mensagens aqui, tem duas interpretações aqui. Primeiro, o amor sublime do Senhor por nós. E segundo, que mesmo que você tenha sido criado por uma mulher, como eu falei, nem toda mulher nasceu para ser mãe. Tem muitas mulheres que geraram muitos traumas nos seus filhos. E a gente precisa ser muito consciente disso, sabe? Então, se você, de repente, foi criado por uma mulher que não entendeu o que é ser mãe, e isso vem de geração, porque não acredito que seja do nada, esse versículo é para você. Esse versículo, grava esse versículo, Isaías 49, 15, grava ele para você. Mesmo que sua mãe tenha te esquecido, mesmo que sua mãe tenha te maltratado, mesmo que sua mãe tenha feito barbaridades com você, tenha dito, tenha praguejado contra você, grava isso, grava isso. Contudo, eu não esquecerei de ti. Olha, veja bem, isso é para você. Isso é para você que não tem uma boa relação com a sua mãe, que tem traumas, que tem ferida aberta, que falou, poxa, minha mãe não é essa imagem de Maria que todo mundo fala, minha mãe não é essa mulher cuidadora, essa mulher protetora, minha mãe não é assim, eu não me sinto assim. Veja bem aqui o que Deus está falando para você. Eis que eu tenho gravado nas palmas de minhas mãos, teus muros estão continuamente diante de mim. Olha só. Então grava isso. Mesmo que sua mãe não tenha sido a melhor mãe do mundo, mesmo que você esteja cheia de traumas, Deus não esqueceu de você. E ainda tem outro, que eu acho também muito bom. Ó, como eu falo que aqui tem duas interpretações, e também tem um outro em Isaías, que ele fala assim, como aquele cuja mãe consola, assim eu vos consolarei, e vos serei consolado em Jerusalém. Veja bem. Então, quando Deus usa, tem outros versículos, aqui eu não quero fazer um vídeo muito extenso. Quando Deus quer falar de amor, quando ele quer expressar o amor, ele não fala de pai, ele fala de mãe, porque ele já sabe, porque quando ele deu para Eva esse papel de gerar, e ele falou para ela que agora ela ia ser a mãe de toda a nação, todavia ela ia ter dores no parto, quando ele fala isso para ela, ele já está dizendo que assim, a vida vem através de você, mulher. Não vai ser fácil, vai ser dolorido, mas vem através de você, tá? E daí, ali ele já sabia, né, que mais à frente Jesus ia vir, Jesus ele ia ter que vir de alguém. Deus não vem de ninguém, porque ele é o eu sou, mas quando ele se faz homem, ele tem que vir por algum meio, ele não vai vir de uma planta, ele vai vir de onde? Ele vai vir de um útero, ele vai vir de uma mulher, né? Então, essa figura de mãe na Bíblia, ela é muito rica, muito valiosa. A gente tem algumas mães muito interessantes, né, na Bíblia. A gente tem a mãe de Moisés, a gente tem a Ana, que é a mãe da promessa, a gente tem a Maria, que é a mãe de Jesus, a gente tem Eva, que é a mãe de todas as nações, e a gente tem mais umas duas outras mães que eu agora não vou lembrar assim de cabeça. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que é um assunto denso, gente. Eu queria fazer um vídeo muito mais tranquilo e talvez eu não esteja conseguindo, mas vamos acompanhar meu raciocínio aqui. Como eu disse, a maternidade ela é densa. Como eu disse, a maternidade ela é uma renúncia. E agora eu vou entrar no assunto denso. Eu falo que Deus me permite passar por situações para que quando eu esteja numa roda de mulheres e esse assunto adentrar, eu saiba exatamente o que falar. Eu falei das mães ruins, falei de como que Deus vê a mulher, né, a mãe, quando ele fala de amor, ele sempre refere-se à mãe. Também tem aquele versículo bíblico que honre teu pai e tua mãe, Jesus fez isso muito claro. E é o único versículo bíblico que depois de um
mandamento tem uma promessa, porque honre teu pai e tua mãe para que tenhais, né, para que dias sejam acrescentados à sua vida. Os outros não têm uma promessa após isso. E não tem um tempo, assim, honra teu pai e tua mãe quando você é criança, quando você... Não, honra teu pai e tua mãe independente da tua idade, sabe? Mas tem uma passagem que daí vocês vão entender como que é essa questão de filho. E essa eu vou entrar num assunto para você, mãe como eu, que devolveu um filho para o reino do céu. Lá em Jó, se você for acompanhar... Calma aqui, deu uma tremida. Deu uma tremida aqui na câmera, porque eu tô com uma bebezinha aqui no chão brincando, senão eu não consigo fazer esse vídeo. Mas lá em Jó, se você... Eu acho que já é o livro mais... Poucas pessoas falam sobre o livro de Jó porque ele é muito pesado para falar. Mas tem uma questão ali em Jó que eu vou falar para você assim. Jó perdeu tudo, né? Deus tirou tudo dele. Todavia, quando Deus restituiu tudo em dobro. E dentre das coisas que ele perdeu 10 filhos. Então você imagina se perder 10 filhos. E não foi quando Jó perdeu os filhos, não foi assim uma coisa de cada vez, não, foi de uma vez. Aliás, quando ele começou a perder tudo, foi tudo de uma vez, não teve pausas. Então, o que acontece? Depois, quando Deus restituiu ele, vamos supor que assim, eu não vou lembrar agora quais são os bichos que ele tinha, né? Mas vamos supor que ele tivesse 5 cavalos, um exemplo. Quando Deus restituiu ele, restituiu com 10 cavalos. Vamos supor que ele tivesse 5 gatos. Quando restituiu com 10 gatos. Então, tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Todavia, quando chegou na parte dos filhos, você pensa, ele deu 20 filhos, afinal de contas ele perdeu 10. Aí você pensa assim, poxa, por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Por que ele manteve só os 10, se todas as outras coisas ele deu em dobro? Aí você entende que tudo é substituível, menos um filho. Então, não faria sentido para Deus dar 20 filhos. Então, ele deu 10. Sabe? Então, no total, ele teve 20 filhos. Porque esses outros 10 que ele teve, não substituiu, não anulou aqueles. Vocês conseguem entender? Eu acho isso muito... Para mim, que já devolvi uma filha para o reino, quando Deus me deu uma outra, ou quando alguém me pergunta, você é mãe de quantas? É claro que a gente não quer ficar entrando em assuntos, então assim, para ser mais prático, para estranhos, então você fala, sou mãe de 2. Mas no seu coração, mesmo você falando, né, com a boca, sou mãe de 2, no seu coração já fala, não, você é mãe de 3. Né? Eu pelo menos, eu falo 2, mas no meu coração tá dizendo mãe de 3, porque... Ninguém substitui aquela que eu devolvi, assim Deus fez também, né? Deus não substituiu, não falou para Jó, olha Jó, eu te peguei seus 10 filhos, toma 20, não é uma moeda de troca, filho não é uma moeda de troca. Então eu também entendo muito você, mãe, que devolveu seu filho e não tem palavras. Quando você perde o marido, você é viúva. Quando você perde um filho, você é órfã. Mas quando uma mãe perde um filho, não tem um adjetivo, porque nem a Bíblia traz um adjetivo disso, para essa tamanha dor, sabe? Mas vamos falar uma coisa aqui. Eu falei há um tempo atrás, alguns minutos atrás, sobre honrar pai e mãe, que esse é um dos principais mandamentos. E Jesus mostrou isso na prática. E lembra que eu falei para vocês, vamos recapitular um pouquinho, que eu falei para vocês assim, que eu crio minhas filhas a visão bíblica, porque é o certo a ser feito, não porque eu quero que elas sejam religiosas, até porque Deus não é religioso, Jesus também não era religioso, então é questão de manual, né? Se você compra isso daqui, que é um porta-celular, ele vem um manualzinho. Nós, seres humanos, a mesma coisa, a gente tem um manual, o manual é a Bíblia.
Então, o que acontece? Tem uma passagem que daí você vai falar para você o que significa Jesus, como que Jesus fez. Olha só, eu me emociono muito com isso. Jesus estava sendo crucificado, já tinha sido crucificado, perdão, antes dele morrer. Olha o que ele fala. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, João, tá? Nesse caso. Ele disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Então, ele disse ao discípulo, eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. É difícil falar isso. Eu tive uma relação muito boa com a minha mãe. Muito boa. Sabe? Mas eu consigo entender que não teve uma relação boa com a mãe. Já não vou voltar ao assunto anterior e não quero trazer essas feridas para você. Mas quando eu vejo essa passagem de Jesus, porque mesmo depois de crucificado, cuspido, tudo de ruim aconteceu com ele, ele olhou ali para a mãe dele e ele falou assim, ele antes dele fechar o olho para a eternidade, ele quis garantir que a mãe dele estava bem. Ele não deixou a mãe dele assim, ó, a Deus do Ará. Ele quis garantir que a mãe dele estava bem. E ele não deixou ela sob o cuidado de qualquer discípulo. Ele deixou, é muito claro, ele deixou a quem ele amava. Porque às vezes você pode andar igual Jesus andava com 12 pessoas, mas tem um que você ama. Sabe? Jesus é maravilhoso, gente. Tem um que você ama. E aí esse que você ama é que você entrega sua preciosidade, sabe? Então, ele antes de morrer, ele quis, a última coisa que ele quis fazer como um ato de amor foi garantir que a mãe dele estaria protegida, teria um teto, comida. Então, quando fala assim, eu não espero nada do meu filho, eu espero sim das minhas filhas. Eu espero que as minhas filhas tenham por mim o mesmo cuidado que Jesus teve pela mãe dele. Sabe? Eu espero que as minhas filhas tenham por mim o mesmo amor que Jesus teve pela mãe dele. E é claro que eu vou fazer de tudo para manter esse amor, essa união. E assim como Jesus também muitas vezes chamou a atenção de Maria, porque nenhuma das mães aqui da Bíblia, elas foram perfeitas, e a Bíblia traz essa clareza pra gente. Ana não foi perfeita, porque ela quis resolver, ela quis ajudar Deus. A Sara, que não foi perfeita, ela quis ajudar Deus. A Ana foi desesperada, mas assim, o que você aprende com a Ana? Que da lágrima vem milagre, sabe? Maria também, ela não entendia o propósito de Jesus, então ela cometeu alguns erros e Jesus corrigia ela e tudo mais, só que mesmo quando ele vai morrer, quando ele fecha os olhos, a última coisa que ele faz é garantir que a mãe dele está bem. Então nesse Dia das Mães, para você que é mãe, minha recomendação de mãe para mãe aqui é dizer para você, cria seu filho com a identidade bíblica, com os conceitos bíblicos, sem religiosidade, mas com a Bíblia mesmo. Para você que foi criado por uma mãe que não entendeu o papel dela, perdoe ela. E realmente trate isso em você para que você não reproduza isso no seu filho. Não é porque algumas pessoas falam assim, eu apanhei a vida inteira e não morri. Você não morreu, mas você é ferido, você é uma ferida aberta. Não reproduza essa ferida. Para você que tem a mãe viva, honre tua mãe, porque você não sabe o desespero que é. É um buraco assim, imenso você não ter uma mãe, sabe? Eu acho que é basicamente isso. A maternidade é um aprendizado todo dia, é uma renúncia todo dia,
Eu espero estar fazendo certo. Eu espero que minhas filhas façam por mim o que Jesus fez pela mãe deles. E é isso. Essa é a minha mensagem do Dia das Mães para você. Sinta-se beijada, abraçada, acolhida. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, uma coisa importante. Se gostou, fez sentido, ótimo, dá um joia. Mas o que eu ia falar é o seguinte: tá sem tempo, deixa um joia, tá com tempo, deixa um comentário, que eu quero continuar levando a palavra de Deus assim de forma descontraída, trazendo versículos bíblicos, trazendo uma mensagem um pouco mais leve, traduzindo os versículos de uma linguagem mais, vamos falar, mais simples, né? Mas uma linguagem simples, mas para você ver que tudo que a gente faz durante o dia, na nossa vida, a Bíblia já está mostrando como que é, como que faz. Então não seria diferente no Dia das Mães. Honrar seu pai e sua mãe, assim como Jesus fez no seu último suspiro. E é isso. Nos vemos no próximo.